Centro-Light, localizado no campus do NASP Engenheiro Coelho. Esse Centro-Light é a sede, digamos assim, no Brasil. Ela é que representa todos os mini-centros em diversas partes do Brasil. Vamos fazer um tour por aqui. Eu convido vocês para que venham fazer parte desse percurso. Vamos lá? Temos aqui do meu lado um diagrama da história da redenção. Nesse diagrama envolve bastante estudo. Vocês podem perceber que são muitos detalhes. E o Centro-Light disponibiliza esse material em um menor tamanho para venda. Contamos com uma Bíblia traduzida por Martinho Lutero, do original grego e hebraico para o alemão, datada de 1788. É um material, uma peça muito rara aqui. Também temos um livro escrito por Isaac Newton sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. É curioso porque um grande matemático, ele dedicou os últimos 20 anos da vida dele nos estudos de Daniel e Apocalipse. E ele chegou muito próximo das nossas crenças. Então, apesar da Igreja Adventista não ter existido naquela época, podemos, quem sabe, considerá-lo como adventista, porque ele chegou muito próximo das nossas crenças. Aqui do lado temos uma coleção de livros escritos pelo padre Manuel Lacunza, datados de 1828. Nesses livros, ele aborda um pouco sobre a segunda vinda de Jesus aqui na Terra. Então, ele foi muito perseguido, contrariado. Um padre fala sobre a segunda volta de Jesus, então ele foi bastante perseguido por causa disso. Já aqui, nós temos um diagrama dos dias da semana. O que é esse diagrama? Ele tem um estudo das palavras de vários idiomas. São ao todo 164 idiomas e dialetos. E observou-se que o sábado manteve o mesmo sentido na palavra em si, de descanso, enfim. Tudo começou em 1844 com o movimento milerita, mas na verdade esse movimento antecede bastante, quando Guilherme Miller, ele resolve, um americano, ele resolve estudar a Bíblia versículo por versículo, sem passar para o próximo, sem ter entendido a essência de todo o versículo. Então, com isso, ele chega nas profecias de 2.300 tardes e manhãs, e que elas se cumpririam em 1843. Só que depois, como sabemos, o Samuel Snow, esse senhor aqui, ele chegou à data correta de 22 de outubro de 1844, que eles queriam que Jesus iria voltar nessa data. Só que, como sabemos, eles estavam certos em relação à data, mas o acontecimento era outro. Jesus estava passando do santo para o santíssimo. Ele não retornaria à terra, apenas mudaria de posição de atividades no santuário. Então esse movimento milerita foi bastante forte. As pessoas deixaram de trabalhar para pregar, venderam suas fazendas para financiar essa obra. E esse daqui é um dos jornais que foi circulado durante essa época, anunciando a segunda volta de Jesus. E as pessoas se reuniam em tendas, porque eles não construiriam igrejas, porque Jesus já estaria voltando, não tinha muita lógica. E aqui nós temos um pedaço de uma rocha. Que rocha é essa? É o local onde eles aguardaram a volta de Jesus. Um grupo se reuniu, um grupo bem extenso se reuniu e ficaram esperando até a meia-noite, esperando que Jesus retornasse, mas para grande decepção deles, Jesus não retornou, e somente um grupo muito pequeno e muito seleto permaneceu firme na palavra de Jesus. Mas
Tá, como é que aconteceu isso? Como é que eles chegaram a essa conclusão que não seria, que Jesus não iria voltar em 1844? Iran Edson, que também fazia parte desse grupo, ele desapontado, né, foi fazer uma caminhada na roça, no milharal, e de repente Jesus mandou um insight para ele, o que seria isso? Uma imagem dele passando do santo para o santíssimo. E a partir disso, ele organizou um grupo e eles começaram a estudar a fundo. Eles chegaram a essa conclusão e com isso a igreja adventista foi se estruturando, né? Nessa paisagem que ele teve esse insight. Aqui um ambiente bem rural. Aqui nós temos uma imagem da Rocha da Ascensão. Essa daqui é a casa do Guilherme Miller. E aqui embaixo tem a fundação da primeira igreja adventista. Para cá nós temos o diagrama usado por Guilherme Miller para estudos das profecias de Daniel e Apocalipse. É interessante notar aqui que no final está 1843, mas depois eles mudaram para 1844. O Samuel Snow foi que eu já tinha falado, né, que chegou essa data. Então, 2 meses depois do grande desapontamento, em dezembro de 1844, Ellen White recebeu o convite de Deus para ser a profetisa. E aqui a gente tem uma sessão dedicada para a família dela, né? Uma sessão mais familiar. Temos a foto, uma das últimas fotos tiradas dela, quando ela tinha 80 anos. Ao seu lado, o pai, era um fabricante de chapéus. Aqui mais para cima temos ela e do seu lado o esposo, Tiago White. Ela teve 4 filhos, só que só 2 sobreviveram. E a gente pode ver os 2 aqui nessa foto, o Edson e o William. Aqui, nessa foto aqui, temos a Ellen e a sua irmã Carolina. E ela tinha uma outra irmã gêmea. Ela está em pé e a sua irmã está sentada. Nós temos aqui uma foto original dela, tirada em 1909, 6 anos antes dela falecer. Essa daqui foi uma das casas que ela teve na Califórnia. É uma foto tirada de 1915. E esses aqui os objetos que se encontram nessa casa. Atualmente ela é uma espécie de museu, digamos assim, onde as pessoas podem visitar e ver como é que se familiarizar com o ambiente que ela vivia, inclusive com esses objetos que eu acabei de mostrar. Então, para esse lado, nós temos os 12, foi feita uma seleção dos 12 pioneiros da Igreja Adventista. Entre eles, apesar de Guilherme Miller não ter se batizado ainda na Igreja Adventista, porque ela ainda estava se formando e ele faleceu antes disso, né? Ele é considerado como um dos 12 pioneiros. Temos o Joseph Bates, que foi um marinheiro abolicionista, e ele conheceu a mensagem adventista, desenvolveu estudos do sábado e também na questão de saúde, porque até então as pessoas fumavam, comiam carne de porco, então ele ajudou bastante nessa parte das doutrinas da Igreja Adventista. Ellen White, que eu mencionei. John Williams foi o primeiro missionário enviado a terras estrangeiras. Edson, que recebeu aquela visão, o insight. E dentre outros, John Byington foi o primeiro presidente da Associação Geral da Igreja Adventista, o esposo de Ellen, Tiago White, Uri Smith, e a Raquel, ela também ajudou bastante em relação
ao estudo do sábado, porque ela era uma batista sabatista. Ela guardava o sábado, mas não era adventista. E com isso, ela conversou com o pastor do adventismo e falou para ele por que não guardava o sábado se ele fazia parte dos 10 mandamentos. Então ela levou um pouco a reflexão, né? Então, em dezembro de 1844, Ellen White recebeu a visão do caminho estreito. Se vocês quiserem dar uma olhada, está escrito no livro Primeiros Escritos. Nessa visão, existia um caminho bem estreito em que uma luz iluminava esse caminho e ela provinha de Jesus. E havia 3 grupos de pessoas. O primeiro deles pertenciam àquelas que aceitavam essa luz e, consequentemente, elas conseguiam percorrer esse caminho. O segundo grupo, daquelas pessoas que às vezes duvidavam: poxa, será que eu posso confiar nessa luz? E às vezes elas sentavam no caminho e ficavam em dúvida. Mas mesmo assim, Jesus aparecia assim, e ao lado delas animava para que elas continuassem a prosseguir pelo caminho. E elas se levantavam e iam em frente. E o último, daquelas pessoas que simplesmente não queriam saber da luz, rejeitavam ela por completo e, consequentemente, o caminho se tornava escuro e elas acabavam caindo no abismo. E a gente pode aplicar muito isso na nossa vida. A gente pode aceitar a palavra de Jesus, permanecer firme nela, ou, às vezes, é normal a gente ter dúvidas, mas a gente sempre tem que estar aberto ao que Jesus fala a nós. E ele sempre está do nosso lado e ele nos anima a prosseguir por esse caminho tão difícil. E também as pessoas que não querem saber de Jesus. E é muito triste, né? Nesse quadro também a gente pode ter aqui do lado, a gente pode perceber que o pintor, esse artista Alfred Lee, ele retratou os 12 pioneiros adventistas, que Guilherme Miller, Ellen White, o Joseph Bates, enfim, que é a doutrina do santuário. E aqui desse outro lado, a gente já percebe aqui um dos pioneiros do adventismo no Brasil, que depois eu vou mostrar para vocês numa outra sessão aqui do Centro-Arte. Temos aqui o Rabelo, o casal Ellen, o casal Jesse e Léo Halliwell, enfim, outros pioneiros. E nesse primeiro plano, a parábola do bom samaritano. Um ponto muito legal que eu acho desse quadro é que não importa onde a gente esteja aqui nessa sala, que o olhar de Jesus sempre vai estar direcionado pra gente. Então, se vocês mudarem de ângulo, ele sempre vai estar olhando pra você. Isso é lindo. Pra cá, nós temos as primeiras edições dos livros escritos por Ellen White. Os dons espirituais, escritos em 1853 a 1884, O Grande Conflito, de 1884, Parábolas de Jesus, em 1900, Caminho a Cristo, é um livro muito traduzido, que foi disseminado pelo mundo. Ele foi escrito em 1892, Desejado de Todas as Nações, Vida de Jesus e Patriarcas e Profetas. Basicamente são esses aqui. Nesse expositor, nós temos um exemplo da Bíblia que Ellen White segurou por cerca de meia hora, numa visão que ela teve. É importante lembrar que Ellen White era uma mulher muito frágil, porque quando ela tinha 9 anos, ela recebeu uma pedrada na face dela, e isso fez com que ela parasse de estudar. Ela estava na 3ª série, né? Então ela teve que parar de estudar e consequência disso, ela ficou muito tempo em coma, então foi muito difícil para ela. Ela tinha
muitos problemas, dor de cabeça, enfim, coisas do gênero. Uma mulher segurou uma Bíblia dessa por cerca de meia hora, somente Deus, né? E enquanto ela segurava a Bíblia nessa posição, ela também mostrava as passagens bíblicas corretas, e uma pessoa acompanhou e realmente ela confirmou que as passagens coincidiam com o que ela apontava. Esse daqui é o primeiro periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, The Present Church. Não é original, é uma réplica, exato. E para cá, nós temos o relato da primeira visão de Ellen White, que foi de 1846. Nessa sessão, nós temos os 10 pioneiros adventistas aqui do Adventismo no Brasil. Foi feita também uma seleção, como os que eu mencionei, dos pioneiros mundiais. Eu vou dar uma pincelada em cada um deles. Aqui nós temos o Albert Stoffer. Ele foi o primeiro compositor enviado à América do Sul. Eu não tenho muito bem uma data assim na minha mente, mas uma data precisa, mas foi no final de 1890. Por aí. Temos aqui também Guilherme Stein Jr. Foi o primeiro a ser batizado na Igreja Adventista no Brasil. Ele era aqui da região de Piracicaba. Aí depois ele trabalhou por um bom tempo na obra. Ele conhecia inglês, conhecia alemão, então ele ajudou a traduzir alguns livros para as línguas, né, de português ou do inglês para o alemão, né. Para cá nós temos o John Bunyan. Ele foi um dos cofundadores, juntamente com o John Lee, do CAB, do Colégio Adventista Brasileiro, hoje o NASP Campus 1. Ao seu lado, José Amador dos Reis foi o primeiro pastor brasileiro a ser ordenado, lá do Rio Grande do Sul, natural do Rio Grande do Sul. Esse daqui é o Ulrich Greff, o primeiro pastor enviado ao Brasil. Isolina Waldvogel, uma importante, digamos, pioneira, né, da casa publicadora. Ela trabalhou bastante lá como poetisa, tradutora, revisora, e tem outra capacitação que eu não lembro agora. Mas ela ajudou a traduzir vários livros de Ellen White para o português. Aqui acima temos o Frederick Spies. Foi também um pastor enviado para trabalhar aqui no Brasil. Also, John Lee, que já mencionamos. Domingos Costa, ele já era brasileiro e ele trabalhou na comportagem pelo Brasil. Albertina Simon foi uma professora do CAB, o Colégio Adventista Brasileiro. Na época, a maioria dos professores eram homens e ela foi uma das primeiras mulheres a lecionar. Esse daqui é o Leo Halliwell. Leo, juntamente com a sua esposa, que a gente pode ver aqui nessa foto, Jessie, eles vieram dos Estados Unidos para trabalhar no serviço de assistência social adventista na bacia amazônica. Ele era um engenheiro e ela uma enfermeira. Então eles serviram bastante as populações ribeirinhas, cuidando das doenças e fazendo esse serviço de assistência social. E foi tão importante, né? Ao seu lado temos o Roberto Rabelo, da Voz da Profecia. Nesse expositor nós temos algumas câmeras filmadoras do Adventismo no Brasil. Por exemplo, essa filmadora, ela pertenceu à Voz da Profecia. Ela foi usada mais ou menos pela década de 1950. Já essa câmera, ela pertencia ao pastor Roberto Rodrigues Azevedo. E ela é datada pela década de 1970. Já esse projetor, ele foi usado pelo Edgar Rodrigues no Hospital Adventista do Pen.
na data de 1950 a 1962. Esse hospital do Penfield, é importante lembrar que ele foi um dos pioneiros no tratamento da doença do Penfield, né? Que eram feridas que se espalhavam por todo o corpo e a medicina da época não tinha um tratamento preciso para eles. E eles conseguiram desenvolver um método, tanto é que vinha gente de fora para ser tratada nesse hospital. E aqui é um projetor a gás usado no evangelismo. Ele é datado da década de 1950. São materiais bem antigos. Já naquele expositor, a gente tem um apontador de lápis que pertenceu à União Sul-Brasileira. Bem arcaico, né, gente? Isso é muito legal. Esse daqui é um tijolo usado no Colégio Superior de Gaspar Alto, que foi um dos primeiros colégios aqui no Brasil. É datado de 1897. E essa daqui é uma telha desse mesmo colégio, tudo em barro. Uma bacia da primeira Santa Ceia da Igreja Adventista de Gaspar Alto. Essa daí foi a primeira igreja adventista no Brasil, datada de 1895. Eu acho que cabia um pé aqui dentro, é bem pequeno. Esses daqui são os periódicos publicados aqui no Brasil no início da sua história. E aqui no final nós temos a revista trimensal, que hoje é a Revista Adventista. Essa daqui tem a data de 1906, que foi a primeira edição da atual Revista Adventista. Só lembrando aqui, retomando, esse daqui é um quadro que pertence à exposição do centenário de Ellen White, que a gente expôs no ano de 2015. Tem muita informação aqui e é bem legal quem puder fazer uma visita no Centro White e ficar atento a elas. Para cá, nós temos publicações do Colégio Adventista Brasileiro, entre eles o Seminarista, no periódico da época, o Colegial e dentre outros boletins. Para cá, a gente já pode conhecer um pouquinho sobre o início da construção do Colégio Adventista Brasileiro, né? Todas as reuniões, os quartos, os dormitórios, eles funcionavam naquela tenda. Então, o Colégio Adventista Brasileiro começou assim e hoje é o NASP Campus 1, que se estendeu para o NASP Campus 2 e o de Hortolândia. Nessa seção, nós temos móveis de servidores da Igreja Adventista que foram bastante notórios no seu percurso, no seu trabalho prestado em prol da história da Igreja Adventista. Essa daqui é uma escrivania do Luiz Waldvogel. Esse sobrenome é familiar, né? Porque ele era esposo da Isolina, aquela tradutora que trabalhou na Casa Publicadora. Ele também trabalhou na Casa Publicadora como redator. Essas duas cadeiras pertenceram ao casal Bento, aquele que eu mostrei, tá entre os 10 pioneiros aqui no Brasil. Esse daqui é um baú que pertenceu ao Frederico Spies, que ele usou quando veio para o Brasil. Então todas as coisas da família dele, ele veio juntamente com sua esposa e filhos, tudo que ele tinha estava dentro desse baú. E aqui uma cadeira do NASP Campus Engenheiro Coelho, nesse que a gente se encontra. Para cá temos esse relógio utilizado que se encontrava no SALT, no campus do NASP Campus São Paulo, e ele pertenceu ao SALT lá pela década de 70. Pertenceram à exposição do ano passado de Ellen White, que ele aborda sobre a parte da família, a importância que a Ellen White dava para isso em seus escritos. Então, os casamentos, a família em si, as finanças domésticas. E ela abordou tudo isso em alguns livros que a gente pode citar, como Mensagens aos Jovens, Orientação da Criança, enfim, outros livros. Nesse expositor temos a primeira edição da revista Nosso Amiguinho.
que está no ano de 1953. Essa aqui é uma edição especial do lado. Nesse outro box temos uma visão de como era feito o registro administrativo da Igreja Adventista. Dentro do cofre, nós temos as 3 originais de Ellen White. Essa daqui do centro é um trecho do Grande Conflito e os 2 do extremo, cartas que ela escreveu para os 2 filhos dela. Essa daqui é a imagem que mais se assemelhou ao Jesus das visões dela. Que ela foi visitar uma amiga e na casa dela tinha vários quadros. Dentre os quadros dessa que retratava a face de Jesus. Essa daqui. Essa aqui é uma foto da cerimônia fúnebre de Ellen White, aqui datada de 24 de julho de 1915. Esses aqui os periódicos, né, que ela publicou bastantes artigos, Sinais dos Tempos e a Review Herald. Aqui são todos os manuscritos e cartas que ela escreveu, mas são as xerox das originais datilografadas. As originais se encontram no Centro White, lá nos Estados Unidos. Então, daqui para cá são as cartas e para cá são os manuscritos. Então, gente, essa foi a nossa visita. Espero que vocês tenham gostado e venham nos visitar. O Centro White se localiza no NASP, Campus Engenheiro Coelho, aqui em São Paulo. Então, aguardamos vocês.